E aí galera, Life Abroad Begins de novo. Como estamos? Hoje vamos falar do que é essa mudança de vida, mudar de país, o que impacta nisso, né? Eu já vivenciei isso muitas vezes, né? Primeira vez que eu saí de casa, do Brasil, foi em 2008. Foi uma mudança de país. A outra foi no final de 2010, voltando para o Brasil, mudei de país de novo. E aí, vindo do Brasil de novo para a Irlanda, mudei de país. E indo da Irlanda para a Itália. Então, eu tenho alguma experiência já em mudar de país, né? Depois de vida feita, né? Não é mudar de país depois de 2 anos. Estamos falando de mudar depois de 7 anos. Fazendo vida. Em 7 anos você constrói muita coisa. Você faz uma faculdade, você compra uma casa, você compra um carro, você tem filho e assim vai indo, né? Cada um com a sua vida ali. E aí você vai entrando numa zona de conforto. E essa zona de conforto foi algo que foi planejado por você. Você criou o plano para aquilo, você desejou aquilo. E só que às vezes você chega onde você planejou e você pensa, não sei se era bem isso que eu queria. Será que não dá mais? Será que não tem mais? Será que não tem uma aventura nova? Essa aqui foi tranquilo, eu cheguei em 5 anos nesse objetivo aqui. Que é, por exemplo, o clássico tu se formou e agora? O que eu vou fazer com o meu certificado, né? De conclusão de graduação, ou de uma pós, ou de um mestrado. Aí tu continua fazendo as graduações e tu continua pensando, tá, e agora? O nível de trabalho continua o mesmo. Você continua tendo que fazer o mesmo trabalho de sempre. Na melhor das hipóteses, o que tu vai fazer? Vou fazer um currículo e vou mudar de emprego. Para mim ser reconhecido, para validar os meus certificados, porque geralmente a empresa que a gente tá não reconhece, né? Ela já te conhece, ela sabe como que ela quer você, ela também já criou um plano para ti. Algumas pessoas conseguem fazer um plano de carreira, conheço muita gente que está 10, 15, 20 anos, mas tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Para dar tempo para a empresa poder te reconhecer também. Pois bem, o que isso tem a ver com mudar de país? É a mesma coisa, tu vai ter que trocar de emprego e mudar da zona de conforto. Trocar de país é sair da zona de conforto, é conhecer uma língua nova, né? Muitas vezes, conhecer culturas novas, pessoas novas, políticas novas, né? Tudo novo. E quando você quer mudar de país, é isso que você tem que ter em mente. Primeira coisa, você tem que ter o desejo. Você tem que desejar, isso aqui não tá mais bom para mim, eu quero tentar algo novo. Segundo, tu tem que tentar. Tu tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito, criar um plano, verificar as possibilidades, né? Escrever num papel, numa planilha, o que eu tenho que fazer. Estudar sobre aquilo, como que tu pode fazer tudo isso acontecer, se preparar financeiramente. E aí isso também acarreta um fator. Depende de que fase da tua vida tu tá, tu vai ter bens materiais adquiridos. E tu muitas vezes vai ter que se desfazer deles para poder alcançar aquele sonho, né? Porque tu precisa de um dinheiro a mais, precisa ter uma garantia. Se não precisar, beleza, mas vai ter que alugar. Aquele imóvel que tu estava morando, que era a tua casa, que tem todo um sentimento envolvido, vai ter que desapegar e botar para alugar. E aquele aluguel vai te dar uma garantia de poder tentar uma vida nova e a garantia de que do dia tu voltar, então ainda tem um lugar para morar. Mas o ponto maior é tu ter a coragem de se desfazer de tudo isso, né? Tu criar um plano para tudo isso. Então eu, quando estava na Irlanda, tinha tudo, tinha emprego bom, salário bom, uma rotina de vida muito confortável, né? Eu estava muito acomodado, dominava todo o trabalho que eu fazia, eu tinha conquistado tudo aquilo que eu almejava. Mas aí começa a pegar outras coisas, tá? Mas essa rotina não tá tão boa assim, porque eu tô sempre trancado dentro de casa. Eu tô sempre fazendo compras e nunca saio de casa.
não tenho vivência com pessoas, a minha vida social é muito limitada. E aí tu começa a ver o que realmente tem valor, né? Será que realmente é o dinheiro? A casa mais legal que o dinheiro pode comprar? Ou é o dia a dia, as pessoas ao redor de você? Então, decidimos, vamos mudar. Para onde poderíamos mudar? Temos que ter certeza daquilo que a gente quer mudar. Para onde? Seja isso de emprego, de cidade, de estado ou de país. Tem que focar, tem que criar aquele plano. Criado o plano, decidi, vamos para a Itália, norte da Itália. Então tá, norte da Itália, vamos fazer um currículo, vamos atualizar tudo que tem que atualizar, entender como é que funciona, custos, que tipo de salário que tem que ter, que tipo de emprego que teremos. A gente não fala a língua local, então temos que começar a aprender. Mas eu pensei, ao invés de ficar esperando aprender a língua, que vai levar 2, 3 anos aprendendo de casa, vamos tentar um emprego com o que a gente tem. A gente tem português e tem inglês. Tem tanta empresa multinacional por aí hoje em dia, que principalmente na Europa, que cada país fala uma língua diferente. Eu falei, vou fazer isso. Fiz um currículo e comecei a aplicar. Imediatamente comecei a receber ligações para entrevistas e sempre, mas você não tem o italiano. Até que um dia uma empresa falou, olha, a gente não precisa de italiano, o italiano não é uma obrigação. É interessante ter o italiano, mas você pode aprender com o tempo. Aí, ok. Recebi o emprego, a proposta, e aí falei para as pessoas, né, no meu trabalho, olha, eu vou me mudar e tal, pedi para todo mundo duvidou. Mas como assim que tu vai trabalhar na Itália e não fala italiano? Então ali tu já mostra o que é o pensamento padrão das pessoas, né? Uma resistência. Para elas, se não for algo lógico, não faz sentido, você não está falando a verdade. E assim é para tudo na vida. Quando você alcança algo grande, as pessoas, mas como assim que tu conseguiu? Né? E a gente tem que saber eliminar isso e cuidar da nossa própria vida, né? Fazer as coisas que a gente acredita, que a gente quer, porque o que muda da nossa conquista para do outro é que nós estamos focados naquela conquista e é um sonho nosso. E é por isso que é só nós que podemos alcançar aquilo que a gente está buscando. Pois bem, arranjei emprego aqui e falei, em 45 dias eu estou aqui trabalhando. Então eu não me dei descanso, não me coloquei numa zona de conforto, bem ao contrário. Eu tive 45 dias para terminar uma vida inteira de 7 anos na Irlanda. E aí você vê o quanto você acumula, o quanto você tem para fazer, o número de contas que você tem para desconectar, né, de luz, água, internet, telefone, gás e outras, aluguel, essas coisas todas que você tem que fazer. E tu tem que ir lá e avisar, e mudar telefone, daí registrar no banco que tu mudou o telefone, fazer toda essa transição, abrir conta nova no banco do país que tu vai ir. Aí você não tem às vezes toda a documentação completa. Não é todo mundo que faz sem você falar a língua. Não é todo banco que tem pessoas que falam inglês. E assim vai indo. Mas é possível. Só que tudo isso tem que ser considerado. Você tem que fazer, botar tudo isso no papel. E considerar todas essas coisas, porque podem ter perdas grandes se você não fizer um plano decente. Vender um carro, acabar não vendendo, né? Você já perde um dinheiro. Fazer isso com antecedência para não colocar no lixo. A mesma coisa com uma casa, se tiver uma casa, colocar para alugar se possível. Se for vender, não vender no desespero. Entender quais são os tempos das coisas também para acontecer, né? Para mim conseguir um aluguel na Itália, eu tive que vir aqui pessoalmente, sair mais cedo do meu trabalho. Então existem investimentos que tem que ser feitos e você não pode se desesperar. Tu tem que ter uma tranquilidade de que o plano leva um tempo e que aquele plano vai dar certo. Então tu tem que sempre ter o plano A e o plano B. Discussões vão acontecer, mas você tem que estar tranquilo. Se for casado, como casal,
entender que vocês vão se desentender, vão haver situações que vocês não vão concordar, e um vai ter que liderar, um vai ter que puxar a frente, um vai ter que fazer. E não pode deixar o ego tomar conta, o orgulho de dizer, mas eu isso, mas eu aquilo. Ah, mas eu tenho um emprego e tu não. Esse tipo de coisa não pode acontecer em momento algum, porque isso pode prejudicar uma relação, né? Começar a jogar coisa na cara. E não adianta achar que esse assunto não é válido. Se tu é um cara casado, eu tenho certeza que tu não vai discordar. Agora, tu é um cara solteiro, tá vivendo a vida, é mais tranquilo. Então, essa é a minha experiência. Queria falar para vocês tudo isso que tem que ser considerado, mas é possível. E esse canal aqui, o pessoal que me segue e acompanha, vocês sabem que eu falo muito disso. Tem que correr atrás, tem que lutar, e é possível. É lá de 2017 que eu comecei o canal, a contar minha história desde 2008. Todo mundo que me segue aqui sabe que comecei bem de baixo, tranquilo, lavando louça e tudo mais. E toda vez que eu sonhei em mudar de país, mudar de vida, mudar alguma coisa, fui lá, fiz o plano, conquistei. Então, se você tiver qualquer dúvida, tiver num momento agora que tu tá pensando em mudar de país, seja do Brasil, da Irlanda, de Portugal, da Espanha, da onde for, e tu tiver curioso sobre alguma coisa, como que aconteceu comigo, em qualquer uma das mudanças que eu fiz, né, de todas as 4 ou 5 que eu já fiz, tô aberto aí para ajudar vocês, para dar dicas. É só mandar aí nos comentários. E quem tiver experiências aí de coisas que aconteceram por ter tentado acelerar o processo, ter tentado fazer sem planejar e deu alguma coisa, conta aí dos golpes de aluguel, tentar fazer aluguel online, que no final dá errado, tentar fazer coisa com empresa que tu acha que vai fazer a coisa certa e no final tu só fica gastando e não consegue aquilo que tu quer. Então, só para poder dividir outras experiências que eu não vivenciei, vocês vivenciaram, e as pessoas possam ler nos comentários. Beleza, meus queridos? Um abraço!